Ao nome do Senhor Jesus, eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, cantora, é a base do meu ministério, e além de cantora, está escondidinha ali. Ela que faz o fundo musical para nós, para mim, toca também, uma bênção de Deus na minha vida, aleluia. Ô pastor, obrigado. Amados, eu quero ser bem breve, bem sucinto, para ganharmos tempo. O texto lido aqui na Bíblia é um texto que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão dar uma ênfase sobre a história e a vida de Jesus. O texto lido está falando acerca de uma passagem direta, objetiva, para mim e para a sua vida, acerca do maior homem que passou na terra. O maior homem que passou na terra não foi Bush, não foi Buda, não foi Joseph Smith, não foi outro homem a não ser um homem chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo fez algo que homem nenhum fez nesse mundo ou vai fazer nesse mundo. Falar de Jesus é algo que não envelhece, irmãos. Falar de Jesus é algo que não incomoda. Quando falamos de Jesus, estamos falando de alegria, estamos falando de paz, estamos falando de salvação, estamos falando de transformação, estamos falando de restituição, estamos falando daquilo que só Jesus pode fazer, pastor não faz, homem não faz, mulher não faz, só Jesus pode fazer. Quando você olha para a vida de Jesus na Bíblia, quando Jesus ele veio à terra através de uma profecia cumprida desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, dali para cá, a primeira profecia na Bíblia acerca de Jesus, você vai entender que ele veio na terra e ele foi à cruz, não por um acidente, ele não foi à cruz por falta de coragem de Pilatos, também não. Jesus foi à cruz porque ele veio para a cruz. Jesus foi à cruz porque se ele não tivesse ido, hoje não teria congresso aqui em Rio Verde. Se ele não tivesse ido para a cruz, hoje você não estaria aqui adorando e glorificando o nome dele. Mas antes de Jesus ir para a cruz, ele deixou história, ele marcou história. Ele curou uma mulher que tinha 12 anos de um fluxo sanguíneo, salvou um homem chamado Zaqueu, que teve um encontro com Jesus, a história dele foi mudada. Ele curou um homem que estava à beira de um tanque, o tanque de Betesda, por 38 anos, ele curou aquele homem. Curou uma mulher encurvada. São mais de 35 milagres na Bíblia que nos atesta, que nos comprova a veracidade daquilo que Jesus fez. O evangelista João disse que ele fez muito mais milagres. Pena que não pôde colocar na Bíblia, porque não daria como. Teria que colocar muitos livros. Mas os milagres deles deixou marca. Se você olhar para a vida, para a história de Jesus, sempre aonde ele ia, o povo estava atrás. Ele levantava, tinha uma multidão com ele. Ele assentava, o povo estava com ele. Entrava no barco, passava para a banda do outro lado do mar, o povo estava com ele. Jesus ele veio porque tinha que cumprir um propósito. Eu acho interessante, irmãos, porque no ano que nós estamos vivendo, parece que ficou arcaico, ficou antigo falar sobre Jesus. Parece o que dá retorno agora para a vida do crente é a mensagem da chave de ouro, é a mensagem da casa própria, é a mensagem do que venha como você está e fique, Jesus vai te dar. Alguém está dizendo por aí, não é aqui, aceita Jesus para ter a casa nova, aceita Jesus para ter o carro do ano. Para aceitar Jesus é para ter primeiro o nome, irmãos, escrito no livro da vida. Evangelho, aleluia. Evangelho não é brincadeira, evangelho é coisa séria. Evangelho é viver uma vida de renúncia,
é ter uma vida pautada na oração. Quando eu estou falando de Jesus, quando eu falo de Jesus, eu estou falando de um grupo de pessoas que tem em Goiânia, em Goiás, no Brasil e no mundo, que não gosta mais de falar da vinda de Jesus, não pode falar de santificação porque incomoda eles, não pode falar de arrebatamento porque dá medo, eles não querem ouvir mensagem de arrebatamento, mas querem viver uma vida de qualquer forma. Eu estou pregando neste evento, neste congresso, e a palavra de Deus para a vida, para a minha vida e para a sua vida hoje é essa. Jesus veio, Jesus passou, fez história, ele deixou uma promessa, e a promessa dele que ele haveria de voltar, e essa promessa vai acontecer. Se você acredita que ele vai voltar, parabéns, é fato, ele vai voltar. Se você não acredita que ele não vai voltar, me desculpe, mas ele vai voltar do mesmo jeito. O negócio é aleluia, tem muitas pessoas que não acreditam mais. Quando você olha para a vida deste homem chamado Jesus, tu vai ver que ele é diferenciado. Eu estava pregando no mês de agosto na Inglaterra, e um pastor me chamou e falou assim, vamos ali para você ver uma carta, uma foto de uma carta que está no museu em Roma. O museu está lá no museu, tu vai ver a história dessa carta. Quando nós começamos a ver a foto daquela carta, a carta conta, escute isso, irmãos, a carta conta que na época de Jesus, o imperador, preocupado com a fama de Jesus, preocupado com a fama dele, estava correndo na Palestina, em todos os lugares. O imperador designou um oficial e disse para ele, olha, desce na Palestina e descobre para ver quem é esse homem chamado Jesus. Aquele oficial desceu na Palestina para ver quem era Jesus. Quando ele chega na Palestina, ele leva um susto, porque ele estava esperando a imagem de um homem bambambam, estrela, alguém diferenciado, alguém que atraiu o povo. Quando ele chega para ver quem era Jesus, na carta está contando, ele leva um susto, porque está vendo um homem sentado numa pedra, subindo monte, subindo montanha, e aquele homem simples, mas um homem diferenciado. Aí ele pega e escreve a carta para devolver para o imperador, e na carta ele começa escrevendo dizendo, imperador, sabendo que os dítanos e decretos de Roma são irrevogáveis e insubstituíveis, e qualquer homem que dobrar ou que se curvar perante outro a não ser o imperador, tem dado a sua cabeça como prêmio. No final da carta, Lúcio Clausius, que é o nome desse homem, começa a pedir perdão. Ele vai dizendo, faço aqui os meus votos e pedidos de perdão, porque enquanto eu olhava no rosto deste homem chamado Jesus de Nazaré, eu não me contive, e algo na pessoa de Jesus atraiu e eu acabei me encurvando perante a presença deste homem chamado Jesus de Nazaré. Perante Jesus não tem estrela, perante Jesus ninguém fica de pé, aleluia, diante de Jesus você tem que adorar, reverenciar. Esse congresso aqui é para adorador, é congresso de milagre, é congresso, aleluia, para quem acredita ainda no impossível. Se você crê que esse Jesus está vivo, levanta a tua mão, aleluia. Jesus vem, a passagem dele na terra, o diabo sabia de tudo, que ele não poderia ir à cruz, porque se ele vai na cruz, era a minha vitória, a sua vitória. O que o diabo vai fazer então? Ele não pode ir para a cruz, vamos atrapalhar ele não pode ir para a cruz. O diabo vai fazer de tudo, pastor Jolice, para que Jesus não vá para a cruz. Ele vai tentar com Herodes, matando as crianças, coitado, não pega Jesus. Vai tentar com Jesus no deserto, Mateus capítulo 4, tentando que Jesus prostrasse perante ele. Coitado do diabo também, coitado nada, né, meu irmão? Não pega Jesus. Jesus está no Calvário, está preso na cruz. O povo está passando embaixo e está dizendo, tu não és o Cristo, filho do Deus vivo? Desce daí e salva-te a ti mesmo. A mesma tentação de Mateus capítulo 4. O
diabo sabia de tudo, meu irmão, que Jesus não podia ir para a cruz. Alguém disse por aí que enquanto Jesus estava pregado na cruz, o inferno tocava tambor, fazia churrasco, soltava foguete, festa, conversa fiada, meu irmão. Quem lê a Bíblia sabe que o diabo fez de tudo para que Jesus não fosse à cruz. Para quem lê a Bíblia, tu vai entender que o diabo fez de tudo para que ele não fosse à cruz, porque se Jesus vai na cruz, era a vitória de quem? Aleluia, minha e sua. Se Jesus vai para a cruz, aleluia, o diabo sabia, ele não pode, tem que parar o homem. Se ele for, complica. Só que na cruz era a minha, tua. Aí eu aprendo algumas coisas nesta mensagem. Jesus está indo em direção à cruz, tinha que cumprir a profecia. A Bíblia fala que um momento na trajetória dele, carregando a cruz em direção ao Calvário, ele vai cair com a cruz. Um soldado vai chamar alguém da multidão e vai dizer para ele: vem cá e ajuda Jesus levar a cruz. Entenda isso aqui: vem cá e ajuda Jesus levar a cruz. Aleluia. Eu aprendo que o evangelho da cruz, eu aprendo que o evangelho da salvação, eu aprendo que o evangelho de Cristo, ele ensina para mim e para você que até na nossa caminhada nós precisamos de alguém do nosso lado para ajudar a levar a nossa cruz. Aleluia. Eu aprendo nessa palavra, aleluia. Talvez tenha alguém aqui que está passando luta, prova, deserto, dificuldade, vento contrário, vento a favor, não sei o que está passando. Aí Deus vem e fala para ti nessa noite na palavra: filha, filho, fica tranquila, fica tranquilo, porque nesta caminhada eu sempre levanto alguém para ajudar você a levar a tua cruz. Aleluia. Levanta a mão, eu vou profetizar na sua vida. Nessa caminhada, na caminhada da tua vida, Deus vai levantar quem você menos imagina. Deus vai incomodar alguém hoje. Deus vai incomodar alguém que você menos imagina, para ser bênção na sua vida, para ser bênção na tua casa, para ser bênção no teu projeto, para ser bênção na tua família. Se você crê no que eu estou pregando, levanta a tua mão para o céu, abra a tua boca da glória para Jesus. Ele está vivo. Jesus está vivo. Ele está vivo e vai levantar alguém para te ajudar. Levantou Elias para Eliseu, Eliseu para Elias. Ele sempre levanta alguém para te ajudar. Para de ser egoísta. Larga a mão de querer fazer tudo sozinho. Quem chega em algum lugar sozinho, ele não chegou a lugar nenhum. Eu preciso do pastor, o pastor precisa de você, você precisa da igreja. É um ajudando o outro. Tem uns 3 aí no Brasil rodando aí que bate no peito: eu posso, eu faço, eu consigo. Coitado, vai bater com a cara no muro. Evangelho é ajuda. Evangelho é apoio. Evangelho é unidade. Evangelho é compromisso. Evangelho é coletividade. Jesus está indo em direção ao Calvário. Alguém vai ajudar ele a levar a cruz. E a Bíblia fala que vai colocar Jesus em um lugar específico, pendurado numa cruz. Entenda isso. Vai colocar ele no meio. Não é à direita e nem à esquerda, é no meio. Escute isso aqui. Aonde Deus te colocou, tem um plano específico para a mudança da vida de alguém. Eu vou repetir. Aonde Deus te colocou, tem um plano específico de mudança para a vida de alguém. Talvez você não tenha entendendo o mistério.
Coloca Jesus no meio, um ladrão à esquerda, um ladrão à direita. O ladrão já tentou imaginar como que seria? Já tentou imaginar? Para um pouquinho, entra na história comigo. Para quem está com o pé preso e a mão presa, imagina a cena. O tronco não vira. Está preso, só vira a cabeça. Tronco está preso, pé está preso, mão está presa. Só vira a cabeça. Imagina a cena. O ladrão da direita vai falar com o ladrão da esquerda. Ele não vai virar o corpo, ele vai virar a cabeça. Quando ele vira a cabeça, ele tem que olhar primeiro para o rosto de quem? Jesus. O ladrão daqui vai falar com o ladrão de lá. Ei, você aí? Ele tem que olhar primeiro para o rosto de um homem que está no meio, pendurado. E aquele homem está dizendo: Pai, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. O ladrão está pensando: gente, o que esse homem fez para pedir perdão por uma coisa que está aqui? E o que esse homem fez? O ladrão de lá vai responder o ladrão daqui e vai virar de novo só a cabeça. O tronco não vira. O ladrão vai perguntar: o que é? O que você está me chamando? Vai olhar de novo para o rosto de Jesus. E ele tem que ouvir Jesus dizendo: Pai, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. Entenda isso aqui. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 19, se não me falha a memória, Pilatos vai colocar em cima da cruz de Jesus uma placa. E na placa tem algumas letras que significam Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Entenda isso. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O ladrão vai falar com o outro, está olhando para o rosto de Jesus, está olhando para a cruz, está olhando para a placa. E a placa que significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Entenda isso aqui. Algumas pessoas estão passando embaixo, estão olhando para Jesus e está dizendo: salvaste os outros, salva-te a ti mesmo. O ladrão vai pegar na hora. Se ele salvou outro, eu acho que ele pode salvar a mim também. Entenda isso. Jesus foi o único homem. E quando você vai em Israel, aonde colocaram ele, tu vai encontrar um vazio. Ponto turístico. Se você vai na França, no túmulo de algum líder religioso, Allan Kardec, tu vai encontrar lá. Aqui os restos mortais de Allan Kardec está aqui. Tu vai no túmulo de Buda, está do mesmo jeito. Aqui estão os restos mortais de Buda. Tu vai no túmulo de Joseph Smith, tu vai encontrar aqui já os restos mortais de Joseph Smith. Aí tu vai lá em Israel, lá em Jerusalém, quando chega lá no túmulo de Jesus, onde colocaram Jesus, tem a frase em hebraico que está dizendo: ele não está aqui. Aleluia, porque ele já ressuscitou. Se você crê que ele já ressuscitou, levanta a sua mão para quem crê e adore a ele. O seu Jesus não está morto. O seu Jesus não está morto. Ele está vivo. Ele está vivo. Fecha o olho e adora por 30 segundos. Adora, eu sinto Deus aqui nessa noite. Há uma glória de Deus aqui. Há uma glória de Deus aqui. Ele morreu, mas já ressuscitou. Aquele véu do templo se rasgou. Alauminou e assari canto Irmão, vou te falar um negócio. Eu já preguei por agenda, hoje eu não prego mais. Hoje eu prego por compromisso a palavra. Eu estou te falando de um Jesus que traz bênção, felicidade, alegria. Mas melhor do que isso, é ter a convicção que você tem um nome escrito no cartório celestial, no livro da vida. Se você quer ser crente, para ser crente de fachada, toma vergonha e conserta a tua vida. Se você quer ser crente para ir morar no céu, seja bem-vindo, faça parte, porque nós estamos, aleluia, estamos dizendo: Senhor,
esperamos o toque da trombeta. Nós queremos encontrar contigo nos ares. Tem pessoas que estão pensando que vai, mas não muda de vida. Está vivendo uma vida de qualquer jeito, mas mudar de vida. Para ir para o céu tem que mudar de vida. Tem que largar. Não me entenda mal, não me leva como afronta para cá. Não estou pregando a Bíblia, modo geral, aplicação moderna. Para ir morar no céu tem que ter hombridade, tem que ter caráter, tem que ter atitude, tem que acreditar na palavra do Senhor. Eu vou te falar um negócio. Tem tanta gente enganando tanta gente por aí. O que muda é a palavra, o que transforma é a palavra, o que renova é a palavra. Se a palavra não mudar, não tem nada mais desse mundo que muda. Continue com a palavra, viva com a palavra, coma a palavra, durma com a palavra, deita com a palavra. Oh, Eterno Santo, cutuca alguém, diga para ele assim: eu quero subir do teu lado. Ah, Jesus, ele está com vergonha, diga para ele, diga de novo, diga: eu quero subir do teu lado. Meu Deus, que coisa gostosa, Jesus, que coisa boa eu estou sentindo, Deus, aqui. Oh, Espírito da verdade, Jesus está na cruz e o diabo está tentando ele, e não pode dar o brado de vitória. Porque se ele der o brado de vitória, a gente perde. O diabo está falando, e ele não pode dar o brado de vitória. A Bíblia fala que ele vai dizer tetelestai, que quer dizer está consumado. Quando ele diz está consumado, a Bíblia fala que o véu do templo se rasga de cima para baixo. Até aquele momento não podia dar glória, aleluia, entrar no mistério gostoso. Não, meu irmão, não podia não. O sacerdote fazia aquilo por mim, por você. Depois que Jesus dá o brado de vitória na cruz, que o véu do templo se rasga de cima para baixo, detalhe, eu até penso com a minha mente fértil de pregador, por que o véu não rasgou de baixo para cima? Porque talvez alguém ia falar assim: rapaz, isso aí, eu acho que foi os amigos dele lá, foi os discípulos, deve ter sido as pessoas que andavam com Jesus para rasgar o véu do templo, para tirar esse peso que a gente está carregando. Mas quando o véu do templo se rasga de cima para baixo, eu imagino que era o próprio Deus dizendo: a partir daquela data, ninguém separa mais a igreja presbiteriana renovada de Rio Verde da minha presença. Era o próprio Deus dizendo: a partir daquela data, ninguém separa mais o meu povo. Por isso que você tem a liberdade de adorar, por isso que você tem a liberdade de levantar a mão, abrir a boca e glorificar, aleluia. Por isso que você tem a liberdade. Oh, Espírito de Deus. Deixa eu voltar na cruz onde ele está. Jesus está no meio, ladrão direito, ladrão esquerdo. Estou finalizando. E na cruz está escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A aplicação do que está escrito na cruz. O nome Jesus é nome comum. A divindade de Jesus está no Cristo. Segundo o historiador, na época de Jesus havia mais de 19 pessoas com o nome Jesus. A divindade dele, o peso estava no Cristo, mas o nome Jesus vem do termo hebraico que significa Josué ou Salvador. O ladrão vai entender o mistério. Jesus significa Salvador. Segundo nome da letra, segunda letra, melhor, ou segunda palavra da letra, Jesus Nazareno. Detalhe: Nazaré era cidade pequena. Nazaré não era metrópole, não era uma grande metrópole. Nazaré é uma cidade pequena. Só vinha de Nazaré pessoas humildes, pessoas simples. O ladrão está entendendo: poxa vida, se ele veio de Nazaré, ele é humilde, é simples. Eu acho que ele pode entender o mistério. Alguém passa embaixo e vai dizer para ele: Rei dos Judeus, vai salvar-te os outros, salva-te a ti mesmo. O ladrão vai entender: rei, se ele é rei, ele tem um reino. O ladrão da cruz, ele vai ter a primeira e a última oportunidade. Talvez alguém está aqui nessa noite e está pensando: eu vou levar a vida de qualquer jeito, mais para frente eu decido e mudo de vida.
Toma atitude hoje. Ah não, daqui 3 meses eu resolvo. Toma atitude hoje. Ah, mas eu não consigo largar a bebida, o cigarro, o amante, a prostituição. Se você quiser, você consegue hoje. Deus te dá força. O pecado é maior do que a graça, não, né? Não. Jesus vai entregar para a cruz. Ele vai morrer, ele vai se entregar para a cruz. Depois de 3 dias ele vai ressuscitar e vai deixar 3 promessas. Uma delas que haveria de vir buscar a igreja. Aí a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que será num abrir e fechar de olhos. Me falha a memória agora o ano, mas foi refeito a versão ortográfica bíblica. Porque nos originais não é fechar, os originais é piscar. Porque fechar leva tempo e pode abrir a hora que quiser. Piscar é 7 milésimos de segundo. A Bíblia está dizendo, será no abrir e piscar de olhos, algo em torno de 7 milésimos, é muito rápido. Eu até imagino que esse dia do toque da trombeta, da vinda de Jesus, o dia que nós vamos encontrar com Ele nos ares, aleluia. Quem sabe alguém está aqui dentro hoje, está ouvindo esta palavra e não está dando moral. Vamos dar um exemplo que Jesus voltasse no outro domingo. Um exemplo que Jesus, a Bíblia não diz, mas um exemplo que Jesus voltasse no outro domingo. E essa pessoa que está ouvindo a palavra ia chegar no culto de domingo, 7h30, a porta está fechada. Cadê o pastor Jolice? Já era para ter chegado, já são 7h30, até agora não chegou. Cadê a pastora Maria? Já era para ter chegado, até agora não chegou. Ele vai para outra igreja, aí ali deve ter culto. Ele chega lá, está fechado. Gente, mas tem alguma coisa errada. Eu imagino ele pensando, alguma coisa está errada, era para ter culto. Mas já que não tem culto, eu vou embora assistir o Fantástico. Aí ele vai embora. Chega na casa dele, liga a televisão no Fantástico. Quando ele liga a televisão, vai estar passando tudo fora do lugar. Tudo plantão da Globo, plantão do Fantástico. E quem sabe vai ter um âncora no Fantástico, vai estar dizendo, alguma coisa está acontecendo e a gente não sabe até agora nada. Para quem trabalha com a televisão do lado, para que os telespectadores vejam o que está acontecendo, fica diante de uma câmera um script. Estou te falando porque a gente tem um programa em Goiânia, eu sei o que eu estou falando. Fica um script todinho. Você pensa que está na memória dele, mas ele está lendo tudo que está diante da câmera. Aquele dia não vai ter script. Vai ter script de que quem vai entender o que está acontecendo? Me explica. Alguém vai entrar e vai dizer, olha, a gente ainda não sabe o que está acontecendo, mas o que foi passado até agora é que em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, tem avião sobrevoando e não pode aterrissar, não pode decolar, nem subir, nem descer. O aeroporto está fechado. Quem sabe entra um link de Goiânia ou de Rio Verde, e naquele link vai estar dizendo, nós estamos na cidade de Rio Verde, estamos no centro da cidade, e nós não sabemos até agora explicar o que está acontecendo. Mas o que nós sabemos até agora é que tem criança que estava no parque brincando e desapareceu. Tem pais que estavam com criança e sumiu. Carro batendo no outro, ninguém sabe explicar nada. Esse irmão que vai estar assistindo vai pôr na Record. Pá. Quem sabe tem lá um Paulo Henrique Amorim, se não tiver aceitado Jesus, e vai estar dizendo assim, algo está fora do controle no Brasil. Tem um povo que sumiu e ninguém sabe explicar nada. Alguém já está entendendo o mistério? Crianças sumindo. Alguns países da Europa, não são todos, alguns países, não contratam mais, entenda isso aqui, irmão, não contrata mais 2 pilotos crentes. Quando o pastor me mostrou agora, na última vez que eu fui, eu tive que ler para me entender. Eu falei, como é que é? Ele falou assim, não contrata mais 2 pilotos crentes. Será por quê, meu irmão?
Contrata um crente e um não crente. Por quê? Em caso de arrebatamento, o avião não fica desgovernado. Até os ímpios sabem que a volta de Jesus é fato concreto que vai acontecer. Eu estou pregando para alguém que está aqui dentro e eu não vou medir palavra porque eu quero ser profeta para a sua vida. E a palavra é essa: Jesus está voltando. Toma cuidado. Toma cuidado. Honre o teu casamento, honre o teu matrimônio. Para de querer ser crente dentro da igreja e lá fora ser um Zé Telo. Seja crente aqui dentro, seja crente lá fora. Papai está falando comigo e contigo na palavra hoje. Não seja crente para o seu pastor, não seja crente para o seu líder, não seja crente para mostrar para o teu fulano que você é crente. Seja crente para ir morar no céu, meu irmão. Porque ser crente para ir morar no céu tem que abrir mão de muita coisa. A palavra dessa noite é essa: Jesus está voltando. Aceita Jesus, volta para Jesus, muda de vida. Se você está no caminho, continue orando, buscando, jejuando, lendo Bíblia, se entregando, fortificando. Quanto mais você se entrega, oh Espírito de Deus, Espírito de Deus. Será que você não está vendo que aquele site pornográfico está te tirando a vontade da presença do Senhor? Será que você não está vendo que aquela brincadeirinha com aquele pecadinho está te tirando da presença do Senhor? Será que você não está entendendo que aquele projeto que chegou na sua mão não é projeto para você aceitar e você está querendo aceitar? Aleluia! Será que você não está entendendo que o que Deus tem para você é melhor? E se você está querendo fingir que não sabe de nada, Deus não manda recado hoje não. Deus está falando direto. Deus não é fofoqueiro não, irmãos. Ele está falando direto. E a palavra hoje é essa: cuidado, vigia. Vigia. Jesus vai voltar. Ele está falando, aleluia. Eu fui pregar nada. Me chamaram para pregar numa cidade, não vou falar nome aqui, no interior nosso. E o pastor falou assim, ó, pelo amor de Deus, Carlos Maia, não fala. Ele falou, não estou de brincadeira, mas sério. Pelo amor de Deus, mas não fala aqui de Jesus está voltando, não. Não fala de arrebatamento de igreja, não. Eu falei, por quê, pastor? Ele falou, porque a igreja está reformando. E se falar que Jesus está voltando, o povo vai parar de contribuir. Eu falei, pastor, claro, me dá o endereço da igreja. Ele me deu o endereço. Qual que é o número da igreja? Ele me deu o número. Pastor, que hora começa o culto? 7 horas. Aí ele falou assim, ó, você vem pela avenida tal? Eu falei, não, eu não vou não. Ele falou, para que você pegou o endereço então? Ele perguntou. Eu falei, pastor, porque eu quero passar bem longe dessa igreja. Igreja que não fala da vinda de Jesus não está preparada para ir morar no céu. Ele bateu o telefone na minha cara, meus irmãos. Bateu o telefone na minha cara e não me ligou mais. Sabe o que eu estou te falando nessa noite? A prosperidade é boa e vem. Mas quem não quer coisa boa? Todo mundo quer, eu também quero, não sou bobo. Mas uma prosperidade, ela vem com uma vida de fidelidade com Deus. Fidelidade com Deus. Quando você está com a vida de fidelidade com Deus, a porta é aberta, a janela é aberta, a bênção vem, a vitória vem. Fica de pé comigo, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Essa noite é noite para rever os conceitos, abrir mão de muita coisa. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Se você crê, Ele vai voltar. Se você não crê, Ele vai voltar do mesmo jeito. Não perca o foco do céu. Não perca o foco da vitória. Mas eu estou com medo de passar luta. Quem diz que crente não passa luta? Quem falou que evangelho é só sombra e água fresca? A diferença de quem está com a luta com Cristo, que na hora da luta ele tem a quem recorrer. E quem está na luta sem Cristo, faz tanta besteira, dá tiro na cabeça, perde tudo, abre mão de tudo. Eu quero orar com você, e a oração hoje é essa: que nós voltamos a falar mais de arrebatamento da igreja e da vinda de Jesus.
Deus está incomodando você hoje aqui. Eu vou confrontar a sua realidade. Até a final de 2014, influencie alguém mediante a palavra de Deus na vida dele. Diga para ele: meu irmão, tu precisa voltar, mudar de vida, aceitar Jesus. Tu precisa ser algo diferente para Deus. E a única forma, só depende, é de você. Pastor pode orar, eu posso pregar, fulano pode cantar, mas a decisão é individual. Talvez tenha algum jovem que está aqui, congresso de jovem também, está afastado, ou ainda não é evangélico. Mas Carlos Maia, minha mãe é crente, o meu pai é crente. Ei, entenda isso. Filho ou filha de crente não é neto de Deus. Salvação é individual. Ah, mas eu vou pecar hoje. Meu pai olha para mim amanhã. Vigia, toma vergonha. Senão Jesus volta e tu fica. Eu quero orar com você. A oração é essa: Deus vem te dar forças para você suportar o que você não pode mudar. Passe pela luta, mas não desista da salvação. Não abra mão do teu casamento, não abra mão da tua família. Coloque a tua mão no teu coração, eu quero orar com você. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ó Pai, eu preguei a tua palavra que muda, transforma, liberta e modifica. Fecha os olhos e ora comigo. É a tua palavra, Senhor, que faz a diferença, é a fidelidade. Senhor, que essa noite o Senhor venha dar forças para esse homem, para esta mulher, ó Pai, suportar aquilo que ele não pode mudar. Salva a família dele, salva a família dela. Tira do crack, tira da maconha, tira da cocaína. Tira a amante, tira o amante. Senhor meu Deus, não deixe ele ou ela perder o foco da salvação. Ora, pode orar, ora pelo teu filho, pela tua filha. Ora por tua família. Ora e fala: Senhor, eu sei que se você está achando, diga comigo: Senhor, eu creio. Está fraco, diga: Senhor, eu creio. Diga: Senhor, na volta de Jesus. Diga: Senhor, eu creio no meu milagre, na minha vida. Diga: Senhor, na minha casa, na minha família.